Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor de Moraes, faz nova denúncia bombástica justamente na véspera do julgamento de Jair Bolsonaro. Ele vem soltando uma grande bomba para colocar lenha nessa fogueira, pessoal. As coisas estão tensas em Brasília e você vai ver agora. Veja aí a entrevista que o Tagliaferro deu ali na rádio Auriverde e olha o que ele falou, pessoal. Confira e voltamos em seguida. Eduardo Tagliaferro, pronto para conversar conosco. Tagliaferro, eu vi uma reação sua agora aqui no chat, né? Uma carinha, salvo engano, e depois boa. Foi isso? Foi você mesmo, Tagliaferro? Você está no chat conosco, querido? Boa tarde já, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitório, tudo bom? Tudo tá transmitindo ótimo. direitinho aí? Perfeitamente. Sim, eu tava deitado, eu fui dormir, era que 5 horas da manhã aqui na Itália. Dia muito agitado, muito complicado, né? Todos os dias estão sendo assim. Tô até com a cara meio ruim, Tava assistindo o seu programa, né? Fiz uns comentários. Até avisei o Gui, né? Que, tô lá, aviso o Pitório e tal. E me preparei aqui pra prestigiar você um pouquinho aí. Obrigado. Agradeço de coração, é um programa muito importante, a Auriverde. É uma das primeiras que eu falei aí depois do acontecimento lá da Lei Magnitsky, lá da sanção contra Alexandre de Moraes. E faço questão de sempre que possível estar aqui. Desculpa se não consegui estar antes, é porque de fato não tá fácil, cara. Tagliaferro, inclusive eu disse isso aqui há pouco. O que a gente menos tem é vaidade, tá? Pode ficar tranquilo, entendendo o nosso papel. Se o nosso papel é você passar por aqui e falar, à tarde vou contar mais coisa na Oeste, eu tô dentro. Passar por aqui e falar assim, o jornalista, não sei o que, vai divulgar. Tagliaferro, fique muito à vontade. O que eu entendo é que quanto maior a rede de apoio a você, né, é melhor para o teu objetivo, que o teu objetivo também é o nosso. Então, fique tranquilo, não tem vaidade aqui, pelo contrário, não tem, se falou lá, não fala, não tem isso aqui na Auriverde. Fique em paz, viu, Tagliaferro? Obrigado, Pitório. De fato, você é uma pessoa espetacular, tá lutando pelo Brasil, todo mundo vê, não tem o que se falar, né? Obrigado. Não tá fácil não, Pitório, não tá fácil não. São várias frentes que eu tenho feito aí, né? Com aquela emissora. Até as 4, quase 5 horas da manhã, eu fiquei, de fato, arredondando a matéria com a emissora, né? E fora falando com alguns advogados estratégicos, os meus advogados, e com o Michael Schellenberg, falei com ele, fiquei conversando com ele também, que a gente está acertando algumas coisas pro internacional. Então a gente está tentando aí metralhar, né, trazer a verdade e atacar com força, né? A palavra ataque é uma palavra errada, né? Não, na verdade, trazendo a verdade. A comunicação é um ataque, assim, é atacar. Não tem nada, não tem nada. Ou contra-ataque, como o Borgo coloca aqui. Agora, houve uma mudança na tua estratégia, né, Tagliaferro? O que motivou essa mudança? Bom, o que acontece? Está demorando muito para ela trazer a matéria. Na verdade, o pessoal espera um monte de matéria e é uma coisa bombástica, né? Inclusive, que já foi vista em situações passadas, né, no Brasil, e que quero ver o que o STF vai falar, o que a mídia vai falar, que o Alexandre de Moraes comete as mesmas coisas, né? Mas a mudança de estratégia veio justamente porque o povo estava pedindo muito, e eu lá naquele jogo de cintura com a imprensa, né, com a emissora, olha, preciso disso aqui, dando data limite. Quando era para ser naquela quinta-feira, infelizmente na quarta-feira que antecedeu, Moraes é esperto, ele fez aquela ação contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Silas Malafaia e contra o Alan. A gente sabe que as grandes emissoras, elas querem visibilidade, elas querem puro. Então, toda a matéria foi pro brejo naquele momento. Então, foi suspenso, não se falou mais em data, aproveitou esse tempo para poder reformular algumas coisas que estavam, de fato, não tão certas na matéria, né? Alguns termos, algumas coisinhas, e a gente está esperando aí que vai sair, fica tranquilo que vai sair antes do julgamento, início do julgamento do presidente Bolsonaro. Você tem um papel muito importante, porque você esteve dentro lá do coração da equipe, e hoje nós estamos vendo que os próprios juízes, ninguém mais está querendo trabalhar lá no gabinete. Mas nessa linha, tá? Era a pergunta que eu iria fazer, se realmente até o julgamento se sairia, mas tem um outro fato, né? Como você disse, o violador de direitos humanos, você não usou essa expressão, mas eu estou usando porque ele foi condenado, sancionado dessa forma, é uma pessoa muito esperta, né? Ele tem informações, e agora, o que me vem à cabeça? Ele deu um prazo maior para o Gonê, né, o Procurador-Geral da República, se manifestar em relação à prisão do presidente Bolsonaro, onde o prazo que ele concede a mais
termina na segunda-feira, na véspera do julgamento, né, que será no dia 2 no Supremo. Você acredita que ele possa, dependendo do tamanho dessa bomba, como você já sabe, já adiantou, que ele possa decretar a prisão do presidente Bolsonaro para ser uma cortina de fumaça em relação a essa denúncia que vai surgir até o julgamento, Eduardo? Eu não tenho dúvidas, né? Pode ser até que eu me engane, boa tarde para você, aliás, bom dia. Pode ser que eu esteja enganado, mas assim trabalha Alexandre de Moraes, né? Sempre como usando o gabinete, usando o Supremo Tribunal Federal, não como um órgão do judiciário, mas sim como um tabuleiro de xadrez, né? Então ele pega, ele faz. Cada lance que ele dá nada mais é do que uma estratégia de jogo que ele tem contra as pessoas que ele coloca como seus inimigos, né? Não duvido que aquele lance também de pedir para que a polícia fique dentro da residência do Alexandre de Moraes, que eu acho aliás, do presidente Jair Bolsonaro, que eu acho um absurdo, nem dentro da própria cadeia, né? Que hoje ele está numa cadeia, vamos dizer assim, nem dentro da própria cadeia o policial fica, ele fica fora tomando conta, né? E acho que se ele quer colocar alguém, coloque fora. Então eu acredito que até esse pedido para a PGR para manifestar com isso não seja um motivo de ele falar, olha, já que não pode ir dentro, questão de privacidade, vamos, por prevenção, prender ele até o final do julgamento, não sei o que, até para segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo, eu com sono ainda. Deixa eu só fazer uma pergunta, até pelo nosso tempo, que é importante. Essa estratégia, ela é traçada pelas informações que você tem, pelo que você conviveu. Você acredita ou tem informações, não sei, se ela é traçada somente pelo Alexandre de Moraes ou existem outras pessoas que o ajudam nessa articulação, nessa estratégia? Na verdade, ele tem gente que faz tudo para ele, né? Ele não digita nada, ele só assina. Então ele tem tempo para poder ficar articulando, né? Tempo para poder ficar fazendo mal. Só respondendo o resto da questão da pergunta do Borgo, da mudança da estratégia, né? Como a emissora está demorando, e eu sei que analisar o material é complicado, eles são muito criteriosos, consulta advogado, consulta parecista. Eu resolvi, por conta própria, dentro do meu Instagram, trazer já algumas coisas que ninguém tem, nem a própria emissora, entendeu? Que é a conversa com a Cristina, que é a conversa com o Wellington, um pedacinho de cada coisa. Que é a questão do Zanin, a questão do Flávio Dino. E a questão da Carla Zambelli? Comecei... E a questão da Carla Zambelli, Tagliaferro? A Carla Zambelli, o que tinha muito da Carla Zambelli dentro dos pedidos feitos pelo Alexandre de Moraes, ele recebia muito material, né? Alguém, eu não sei quem são essas pessoas, mandava no WhatsApp dele as publicações dos parlamentares e do pessoal de direita, e ele reencaminhava para a gente atuar. Então, da Zambelli vinha muito, perfil tal tem tal conversa, perfil tal tem tal conversa, perfil tal tem tal vídeo. O que é? Até o que você falou, isso é muito importante, né? O pessoal fala, você se arrependeu. Gente, a gente tem que se arrepender do que a gente faz de errado. Então o pessoal não sabe o que foi feito entre a assessoria, não sabe o que era a assessoria não fazia nada. A assessoria não pedia prisão, a assessoria não perseguia, a assessoria não monitorava e a assessoria não caçava. A assessoria ela recebia um vídeo, vamos falar que um vídeo do Pittoli, e falava assim, certifica que no site do Pittoli ou no YouTube ele de fato falou aquilo. E a gente ia lá, verificava, colocava a URL do programa, assinava e mandava, não fazia nada, não, entendeu? As risadas também que aconteciam, é porque assim, você não tem como estar no meio do inferno daquele e ainda chorar, ainda ficar triste, entendeu? É difícil. E assim, você tem que manter um pouco a estratégia. Se o meu objetivo ali dentro era trazer o material, era colher as provas, porque eu já sabia o que estava acontecendo, né? E todos estavam pagando. Então eu tinha que tentar manter a melhor política de vizinhança possível para que não percebesse e eu não fosse aniquilado. Porque todo mundo fora que a gente estava vendo, estava sendo aniquilado, preso, perseguido. Imagina eu dentro, fazendo o que eu estava fazendo, para poder depois trazer isso ao público. Eu seria assassinado. E a tua proposta de delação? É uma provocação genial, hein? Poxa, o Alexandre Garcia, né, colocou lá, fez aquele vídeo, né? Óbvio que com gozação, né, um tom provocativo. Óbvio, se Alexandre de Moraes ele quiser que eu delate, ok, à disposição dele, eu vou falar sim. Na verdade, eu quero falar, entendeu? Tudo pra ele. Eu tô sentindo você mais forte, Tagliaferro. Sim, eu tô bem tranquilo, tô tranquilo com a questão da extradição, com a questão do pedido de prisão. Não se preocupa não, Pittoli. Alexandre de Moraes está tentando me assustar, mas ao contrário, eu tô super tranquilo, super de boa, entendeu? Só um pouco cansado pelo excesso de trabalho, né, que não tá sendo fácil,
mas assim, despreocupado, porque tudo o que eu tinha que fazer eu já fiz. Já distribuí na mão de todo mundo, das pessoas de minha confiança, e independente de ele fazer qualquer coisa que venha tentar me impedir de falar, a minha voz continua em outras pessoas. Tagliaferro, aqui, portas abertas, quando você precisar, tiver algo para contar ou algum conteúdo publicado que você entenda ser importante ser veiculado aqui, eu coloco a Auriverde à sua disposição mais uma vez. Obrigado, viu, Tagliaferro? Obrigado, Vitória. Eu conversei inclusive agora com o Gui. Falei, ó, Gui, que se quiser a gente faz uma intercalação aí, entendeu? Porque também não é justo e ficar. Assim, a questão da Oeste não é privilegiando a Oeste, é que ela procurou para que isso fosse feito, entendeu? Claro. Mas assim, como a Gazeta do mesmo jeito. Mas a gente pode dar uma ajustada para que todos tenham porque eu tenho esse espaço em todas, inclusive na Auriverde, a qual eu admiro, estimo muito e assisto. E assisto, entendeu? Então, eu só preciso participa do tomar um chat. pouco de cuidado. Sim, do chat. Eu só preciso tomar um pouco de cuidado, porque assim, infelizmente, eu tô há mais 5 horas. Então, se eu tenho 2, 3 no mesmo dia, eu acabo não conseguindo. Ontem eu fiquei no da Kátia, no YouTube, até 1 da manhã aqui, entendeu? Então eu preciso tentar acertar esses horários. Fique em Tirando paz. também, levando em consideração também as coisas que eu estou fazendo, tratando do processo de extradição, que ainda aqui na Itália não se fala nada, jornalista não procurou, ninguém, não tem Interpol, não tá super tranquilo, entendeu? Mas eu faço questão aí de pedir pro Gui acertar, de eu estar dando aí sempre, ou todo dia, um pouquinho de tempo, um dia sim, um dia não, vamos fazer isso daí, porque isso aí não é por o bem da política, é pro bem do país, é pro bem de todos. Sim. E eu sei que você, Pitoli, tá envolvido nessa causa. E aquilo que você falou, né? É muito fácil eu estar aqui falando, o Alan tá nos Estados Unidos, o Figueiredo, a Ludmilla, o Constantino falando, longe das garras dele. Você sim, Pitoli, tá aí dando a sua cara, dando a sua vida em prol da nação, em prol do povo, em prol do Brasil. Isso que você tá fazendo, Pitoli, de fato é difícil, perigoso e honroso. Obrigado, Tagliaferro. Pois é, realmente o Eduardo Tagliaferro, ele tem informações que pouquíssimas pessoas têm, porque ele trabalhou ali diretamente no gabinete do Alexandre de Moraes e ele parecia que era amigo mesmo do Moraes, só que num determinado momento, né, eles se desentenderam e o Tagliaferro veio a sair. E aí, pessoal, o que eu queria mostrar aqui é porque tem uma matéria da CNN que está falando o seguinte, que o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, colocou aqui na CNN, ele deu uma entrevista falando que durante o julgamento, durante a sessão que estiver acontecendo ali no STF, o Eduardo Tagliaferro vai fazer uma denúncia e vai fazer uma explanação bombástica falando sobre a milícia paralela do Alexandre de Moraes dentro do TSE, que foi usada para desequilibrar a disputa eleitoral de 2022 e favorecer Lula. É o que está aqui na CNN, né, o portal de notícias CNN, divulgando essa matéria, falando que o Flávio Bolsonaro, né, vai ter ali um depoimento, uma entrevista, algo do tipo, e talvez vai até transmitir ao vivo, deve estar transmitindo, soltando para todo o Brasil durante o julgamento, paralelo ao julgamento. Tudo isso para poder mostrar ao Brasil e para o mundo as verdades, pessoal, porque tem muita gente enganada, né, nessa história. Agora, o que a gente sabe, pessoal, é que o STF fez de tudo para acelerar esse julgamento agora para setembro, porque se entrasse em outubro, teria que sair da primeira turma, o prazo ia esgotar, e aí teria que sair da primeira turma, sairia ali das mãos do Zanin, né? Sairia ali das mãos, o relatório sairia das mãos também do Moraes, e aí quem iria tá na frente ali seria o Flávio Dino. Porque o que acontece? Tem prazo para decorrer tudo isso. E o Moraes fez de tudo para acelerar. Então ele vai começar nesse dia 2 aí, começa então o julgamento do Jair Bolsonaro e mais os 33 réus ali, tem general, tem o pessoal em volta ali que trabalhou com o Bolsonaro também, todos eles sendo acusados de um golpe, o golpe do batom, né, que foi dado com um batom. A única arma que foi usada foi essa, o batom da Débora ali para pintar a estátua do STF em Brasília. E o Eduardo Tagliaferro, pessoal, ele tem informações que ele vai soltar na hora certa. Por quê?
Se ele solta no momento errado, o Moraes vem com uma cortina de fumaça, com algo diferente para poder ocultar e abafar. Só que, agora, tem muitas pessoas que estão achando o seguinte, que o Bolsonaro já está condenado, né? Que aquilo ali vai ser só um teatro, esse julgamento ali em Brasília vai ser só um teatro, só um fantoche, só para marcar presença, mas que ele já estaria condenado ali pela primeira turma do Supremo Tribunal e cerca de 42 anos de prisão. Aí eu quero saber, pessoal, coloque aqui nos comentários, você acha mesmo que o Moraes vai ter coragem de fazer isso com o povo brasileiro e decretar a prisão de Jair Bolsonaro? E aí, imagine a cena, pessoal, imagine a cena, a PF indo lá na casa do Jair Bolsonaro, pegando ele, levando ele para um presídio, levando ele para uma polícia federal, levando ele para uma delegacia, para algum lugar, para cumprir a pena, da mesma forma que aconteceu com o Lula. Imagina essa situação. O Brasil, será que o Brasil está preparado para ver esse tipo de cena, pessoal? Eles querem fazer isso o quanto antes possível, justamente para não dar prazo para o ano que vem, por causa das eleições. Mas tem um problema, pessoal, tem um problema. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, já alertou sobre isso. Olha só, aqueles que votarem contrário a Jair Bolsonaro, ou seja, a favor da condenação de Jair Bolsonaro nesse julgamento, aí eu estou falando ali do próprio Moraes, do Zanin, eu estou falando ali do Fux, também do Flávio Dino, né? Aqueles que votarem para a condenação do Bolsonaro vão entrar diretamente na mira, sabe de quem? Do Donald Trump. E aí, pessoal, durante esse julgamento ou logo após, podemos ter novas sanções aí sobre outros ministros. Porque tem muita gente que ainda não foi sancionada em Brasília. Tem muita gente que ainda não foi sancionada, está usando seu cartão de crédito, está usando suas contas bancárias, está com visto para os Estados Unidos liberado. Ou seja, tem muita gente para ser sancionada e muita gente para perder visto ali em Brasília. Gente graúda, gente forte. E aí vão vir retaliações, pessoal. E quem sai perdendo com isso é o povo brasileiro. Nessa guerra aí, pessoal, quem sai perdendo é o povo brasileiro. Quero que você coloque aqui nos comentários. O STF vai ter coragem mesmo de, diante de mais de 60 milhões de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro, eles vão ter coragem de mandar prender aquele que o Brasil inteiro quer que volte à presidência em 2026? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo. Pessoal, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Nós vamos estar cobrindo tudo. Então, se inscreva aqui no canal e estamos juntos.